Da aula do Pentateuco, né? Eu falei para os irmãos na aula passada, não sei se os irmãos vão lembrar, o que significa penta? Quem lembra? Penta é 5. E teu? Alguém lembra? É rolos. Só que se for só teu é rolo, quando a gente vai falar no plural, é teuchos. Aí é rolos. Pentateuco é os 5 rolos, né? Também vai ter alguns lugares que vai estar escrito 5 estojos, porque tanto estojos como rolo é a mesma coisa. Estojo por causa da onde que era guardado cada um desses rolos que a gente tem, que é o Pentateuco. Então Pentateuco quer dizer 5 rolos, né? Penta 5, teu rolos ou 5 estojos. Aqui eu coloquei o nome de cada livro, lembrando, né, que esses nomes que a gente tem na nossa Bíblia, traduzido em português, ele vem do grego, né? Então por isso que tem o nome de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que não é esse o nome na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bar-Midbar e Devarim. Aqui tem um significado e aqui tem outro. Porque quando na Septuaginta, que a gente conversou quando a gente fez bibliologia, na Septuaginta, quando eles colocam o nome de Gênesis, é porque eles estão querendo falar da origem. Só que a palavra Bereshit é princípio. Porque o nome que é dado para cada um dos livros no Pentateuco, ela deriva do próprio texto da Bíblia. Cada um desses nomes que é dado, eles estão sempre entre o primeiro e o segundo versículo de cada início de livro. Então Gênesis capítulo 1, no princípio. Então Bereshit, que é a palavra hebraica ali, princípio, né? Só que no grego eles colocam Gênesis porque Gênesis é a origem. Só para os irmãos entenderem. Os irmãos estão entendendo? Então essa daqui é a expressão hebraica. E se a gente fosse transliterar, né, da tradução hebraica, da pronúncia hebraica para o português, em vez de ser origens, seria princípio. Então é mais correto falar que Bereshit é princípio, tá? Então os irmãos precisam entender que Gênesis quer dizer origem por causa da Septuaginta, que é de origem grega. Então esses nomes que a gente tem aqui é por causa da tradução da Septuaginta. Então os irmãos precisam ter isso daí bem claro na mente. Essa é a pronúncia hebraica. E esse aqui é o que significa. Princípio, nome, chamou, deserto e palavras. Porque na verdade tudo para os judeus tem um significado. Então quando a gente lê os 5 primeiros livros da Bíblia, que é princípio, nome, chamou, deserto e palavras, fica uma mensagem oculta. No princípio Deus chamou ele pelos nomes e no deserto deu a palavra, que a palavra é a lei. Então esse é o significado original. No princípio Deus te chamou pelos nomes e no deserto deu a palavra, deu a lei, porque a lei foi dada no deserto, né? A gente vê ali em Êxodo capítulo 20. Então, quando a gente leva em consideração a transliteração dos nomes em hebraico, ele tem um significado. E é importante, nós comentamos, mas vamos ressaltar, que antes da gente estudar um livro em si, ou uma matéria, a gente precisa estudar, por exemplo, quem escreveu. Porque para você entender o que está escrito, você precisa conhecer o autor. Hoje, assim, qualquer livro que você vai ler, você consegue fazer uma leitura do livro, você consegue ter uma ideia. Mas se você, de fato, conhece o autor do livro, você entende o que ele quis dizer. Isso daqui por exemplo, qualquer pessoa que pega um livro secular e ela for fazer uma leitura, ela vai ter uma interpretação. Mas tem uma pessoa que é fã daquele autor, que sabe o que aquele autor pensa, o que aquele autor tem costume de fazer. Então vai entender o que ele quis dizer. Porque na Bíblia tem muito isso, tem muito forma de linguagem, assim, simbólica. Qual é um ditado hoje secular para a gente poder entender? Por exemplo, água mole e pedra dura. Quando a gente ouve esse ditado popular,
A gente não pode levar ele no literal, né? A gente tem que entender o que ele está querendo dizer. Então, aquela forma simbólica está querendo dizer que a água mole é a perseverança, e a pedra dura pode ser um problema. Então, se você for perseverante, você vai acabar vencendo aquele problema. Não está falando literalmente de água e de pedra, está usando uma figura para poder expressar uma ideia. Então, com Moisés é assim: quando a gente conhece o autor, que é Moisés, aí a gente consegue entender o que ele escreveu. Senão a gente não entende, a gente vai ter uma revelação superficial. Por exemplo, todo mundo conhece só o Moisés que é ensinado na escola bíblica dominical. O menininho foi colocado dentro do cesto lá e colocado no meio do junco. Mas se a gente parar para estudar o Moisés cientista, o Moisés que estava sendo preparado para ser um faraó e governar a maior potência da época, aí você já começa a ter outra ideia, né? Aquela expressão que a gente sempre fala nos altares, que Moisés falou assim para Deus: Deus, risca o meu nome no livro da vida, mas não mate esse povo. Hoje nós temos a revelação do Novo Testamento. Hoje é fácil a gente interpretar: Moisés estava querendo dizer riscar o nome do livro da vida, então tem a ver com ter um nome escrito no livro da vida, mas a gente está falando do Moisés que foi criado numa cultura egípcia. Então, qual é a mentalidade de Moisés quando ele está falando isso? Ele está usando o conhecimento que ele tem, do que ele viveu no Egito, porque no Egito tinha um costume. Quando você estuda, quando você se aprofunda no personagem, você começa a entender o que ele pensa. E você entendendo o que ele pensa, você consegue ter uma profundidade naquilo que ele está ensinando. Qual é a mentalidade de Moisés? O costume egípcio. No costume egípcio, quando uma pessoa cometia algo que para eles era abominável, eles riscavam o nome vamos supor, ia fazer um tubo. Aí não coloca a lápide, aqui já, onde tal, eles riscavam. Porque na mentalidade deles, riscando o nome, quando o Deus da morte viesse buscar o corpo, não achava a sepultura. Então não levava. E qual era a ideia? A punição era que aquela pessoa ia ficar vagando o resto da eternidade, ia ficar vagando. Isso era uma punição. Então Moisés está se colocando nessa posição. Moisés não tem a revelação de que o nome está escrito no livro da vida. A gente tem por causa do Novo Testamento, por causa do livro de Apocalipse. Moisés não tem essa revelação. Então Moisés está falando assim, ele está pegando a punição mais grave que ele conhece. Risco do nome do livro da vida. Eu prefiro ficar vagando, sendo punido, mas não castigo esse povo. Olha como já tem um peso diferente. Então, se a gente não conhecer isso, se a gente não tiver uma ideia disso, a gente não pode trazer o que Moisés falou lá e jogar com tudo com a luz do Novo Testamento. Porque às vezes nós não estamos fazendo uma interpretação devida, ainda que não esteja errado. As pessoas assimilar Moisés falando do livro da vida e assimilar com o livro da vida não é errado. Mas quando você conhece o personagem, você entende. Olha a punição que Moisés estava querendo. Ele pega a pior punição que tem lá. Fala assim: não, eu prefiro ser castigado, mas não mate esse povo. Aí a gente começa a entender melhor. Porque quando a gente entende o autor, e a gente tem a iluminação do que ele quis falar, porque os irmãos entendem que hoje, referente à palavra de Deus, não tem mais revelação de coisas novas. Hoje tem iluminação. Toda a revelação foi dada para os escritores. Os escritores escreveu inspirado e por revelação de Deus. Agora, quando nós lemos, nós temos não inspiração, nós temos esclarecimento. O Espírito Santo esclarece a palavra que foi revelada para os antigos. Então, hoje nós temos esse trabalhar do Espírito Santo. Ele vai esclarecer o que já foi falado. Tá? Por isso que Paulo vai sempre advertir, falando assim: ó, se um anjo vir com um novo evangelho para você, porque não tem uma nova revelação da palavra. A gente tem o esclarecimento da palavra, a iluminação, que esse é o papel do Espírito Santo. Então, é por isso que a gente, por regra, antes que a gente preparar um sermão, a gente ora. Antes da gente for fazer uma leitura da Bíblia, a gente ora. Né? Sai fora desse negócio: vou pegar, vou ler a Bíblia. Eu li a Bíblia toda, mas você orou para ler a Bíblia? Porque esse é o diferencial. Hoje qualquer pessoa que vai fazer um curso secular, dependendo da matéria que ela vai fazer, ela precisa ter um conhecimento da Bíblia.
né? Hoje, advogado estuda a Bíblia, ateus estudam a Bíblia, né? Só que eles não têm esclarecimento porque eles não oram pedindo para Deus esclarecimento, eles não creem. É só uma letra. No centro espírita, eles têm a Bíblia. Então a gente precisa desse esclarecimento. Até aqui tudo bem? Então, só recapitulando o que a gente falou na aula passada, a gente precisa ter conhecimento, né, do autor, porque conhecendo o autor a gente tinha a revelação daquilo que ele estava querendo passar. Os 5 primeiros livros da Bíblia têm uma importância muito grande para o povo hebreu, assim como tem uma importância muito grande também para nós. Só que para nós, a importância que tem o Pentateuco é diferente da importância que tinha para os judeus. Amém, irmãos? Para os judeus, embora todos os escritos da Bíblia tenham a mesma autoria ou a mesma autoridade e o mesmo grau de inspiração, para os judeus é diferente quando se trata do Pentateuco, considerando a parte mais importante das Escrituras. A obra tem em si mostrar as leis morais, civis e cerimoniais. Lembra que a gente falou que das leis morais, civis e cerimoniais? Porque quando a gente fala assim, Jesus ele cumpriu a lei, então nós não precisamos mais cumprir a lei, nós precisamos estar em Cristo. Mas qual lei que Jesus cumpriu que hoje não precisa mais ser cumprida? A lei cerimonial, né? Hoje não precisa mais matar animal, porque João Batista vai liberar uma palavra dizendo assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a lei cerimonial aponta para os animais que morriam na primeira aliança, que tinha uma importância de mostrar o que seria feito na nova aliança quando o verbo se fizesse carne. Então, quando eles matavam um animal, eles não tinham essa consciência, né? Eles matavam, eles tinham uma revelação, sabia que através daquilo ali Deus ia aceitar o que estava sendo feito e o que eles iam fazer após isso daí, mas eles não tinham essa profundidade de entender que aquele animal representava o cordeiro que o próprio Deus ia prover, né? Que aí quando a gente recebe Jesus no Novo Testamento, com a ótica do Novo Testamento, a gente tem essa revelação, que aqueles animais apontavam, porque era só sombra. Nós já falamos sobre isso, que sombra não é a forma original, mas a sombra ela é somente algo bem longe, distante daquilo que seria o original, porque às vezes você pode ver uma sombra e não consegue discernir como que seria o objeto original. Então estava tudo apontando para Jesus. Jesus vem, a lei cerimonial acaba. Aí a gente tem a lei civil, né? Só que a lei civil ela acaba aqui ficando presa à lei cerimonial, porque, por exemplo, tudo que era relacionado à purificação tinha a ver com lei religiosa, e como não tem tempo, a gente falou isso na aula passada, acaba que eles ficando em falha com isso daí, tá? Então a única lei que está ativa e forte nos dias de hoje é a lei moral, porque a lei moral está ligada ao decálogo, né, que é os 10 mandamentos. Com os 10 mandamentos, a gente consegue ter um relacionamento com Deus e com o próximo. Nisso daí a gente está tranquilo. Amém? Então, isso daqui tinha uma importância, porque tudo que vai acontecer no decorrer da primeira aliança, ela é derivada desses 5 primeiros livros. É aqui que está tudo, irmãos. Aqui está todas as leis cerimoniais, civis, morais, toda a ordem de culto, como que Deus aceita, como que Deus não aceita, tudo está aqui. Então, para os judeus, além de ser inspirado da mesma forma que os outros, esse aqui é mais importante porque é a base. E para os cristãos? Para os cristãos, a importância disso aqui é diferente. É por isso que se a gente não conhecer a primeira aliança, a gente tem dificuldade de interpretar o Novo Testamento. Tá? Então tem pessoas, eu já citei isso aqui várias vezes, tem pessoas que falam assim: eu só quero falar sobre aquilo que está no Novo Testamento. Só que se você não entender isso daqui, o Novo Testamento para você não tem valia nenhuma. Porque todo mundo que está falando do Novo Testamento, eles estão falando de coisas que estão aqui. Tá? Então a gente leva em consideração que quando Paulo está discipulando e criando doutrina em igreja, não tinha Novo Testamento escrito. O Novo Testamento vai ser escrito a partir dele. Mas qual é a base dele?
a primeira aliança todinha. Aí você entende, quando a gente pega o livro de Gênesis, o Bereshit, a primeira promessa que aparece no Bereshit 3,15 fala de Jesus. Então, para alguém poder lá na frente discursar acerca de Jesus, tem que conhecer no mínimo o livro do Gênesis, o primeiro capítulo, o capítulo 3 de Gênesis. Então, está vendo a importância? Quando a gente pega o livro de Gálatas, Paulo está falando sobre Agar e Sara. Paulo vai usar duas figuras importantes, porque o livro de Gênesis ele começa com a origem das coisas e ele termina com a morte da continuidade na descendência de Abraão, né? A história todinha vai trabalhar em cima disso. Vai começar a falar da origem da criação, vai tratar de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. Termina o livro de Gênesis falando ali da descendência de Abraão, que foi feita a promessa. Quando a gente vê Paulo escrevendo a igreja que estava na Galácia, os Gálatas, ele vai pegar essa comparação. Ele vai pegar Agar e ele vai pegar Sara. Ele vai falar, Agar representa a lei, e Ismael representa aqueles que estão debaixo da lei. Sara representa a promessa, e Isaac representa o filho da promessa. Já aponta para a igreja, porque a promessa que foi feita para Abraão se cumpre na gente. Então, se você entende isso daqui, irmãos, primeira aliança, Pentateuco, você tem um entendimento muito simples do Novo Testamento. Não vai fazer confusão nenhuma aí. Por quê? Porque você sabe o que está sendo falado. Tá bom? Os irmãos estão entendendo? Sim? Sim. Quando eu falo que a gente precisa conhecer o autor, a gente precisa conhecer as 3 fases de Moisés. A gente falou isso na aula passada. Tem o Moisés que a gente conhece, tem o Mose, que é a forma que era chamado no Egito, e tem o Moshe, que é a forma que é falado para os hebreus. O Mose, que é falado no Egito, ele está sendo ensinado e preparado para ser um faraó. Lembra que eu falei do rio Nilo, que era o Deus? Então, Moisés está sendo preparado para ser conhecido como Rep Mose, porque Rep é o nome do Deus. O Deus Nilo chama Rep. Então era Rep Mose, que ia ser o próximo faraó do Egito. Então eu preciso saber a mentalidade do Mose, eu preciso entender a mentalidade do Moshe, porque quando ele sai do Egito e ele vai para o deserto, ele vai com a mentalidade egípcia, com a mente cauterizada. Por mais que ele sabe da genealogia, da tradição, da sua origem, mas a mente dele está formada, irmãos. A mente dele está formada com todo o ensinamento do Egito. Por isso que precisa ter aquele encontro com Jetro, né? Então Jetro vai ser uma fase importante na vida de Moisés, porque ele vai desconstruir tudo aquilo que o Egito construiu dentro de Moisés. Lembra que eu falei na semana passada que, só recapitulando para a gente poder dar continuidade no estudo. 3 fases, essas 3 fases importantes. O cristão passa por essas 3 fases. Quando Moisés está no meio do deserto, está apacentando ovelha, ele entende que tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, para ele não é nada. Ele vai usar no quê ali? Toda a ciência do Egito para apacentar ovelha no meio do deserto, vai usar para quê? Para nada. Então ele começa a compreender que se o homem correr atrás de todo o conhecimento da terra, sem o direcionamento e o propósito de Deus, não serve para nada. Mas quando ele está no deserto apacentando ovelha, ele está entendendo. Deus está trabalhando no coração dele, moldando a alma dele, para que ele possa compreender que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus tira essa pessoa do meio de uma nação que é escrava, coloca ela para ser capacitada na maior potência da época, leva ela no deserto para ela poder aprender com Deus, porque o deserto serve para nos ensinar, mas estar preparado para viver o propósito de Deus. Aí os irmãos entendem que Moisés, sendo bravo do jeito que era, porque matou o egípcio, depois vai ser chamado de o homem mais manso da terra. Como que o cara é manso e mais manso da terra e matou, irmãos? Ele só se tornou manso depois que Deus colocou ele para apacentar. Então esses caras bravos que a gente vê aí, mano, no dia a dia de hoje, cara que às vezes na porta da igreja quer discutir, quer brigar com a mulher, quer brigar com o pastor, não está terminando muito tarde, minha mulher tem família, tem esposa,
passa esse negócio de igreja aí, você vai evangelizar alguém aí, os caras não querem abaixar a cabeça. Pra que pastor? Pra que igreja? Não sei o quê, os caras tudo bravos. Deus pega esses caras aí e nos coloca para tomar conta de um povo. Esses caras ficam mansinhos. Essa é a transformação que Deus faz. Por isso que a gente acredita de forma verdadeira que a pessoa pode ser transformada a partir de um novo nascimento, na cidade do Espírito. Deus transforma o caráter da pessoa, Deus transforma o temperamento da pessoa, uma pessoa explosiva, uma pessoa totalmente eufórica, ela consegue ser uma pessoa mansa. É só você ver a trajetória de Pedro. Pedro ele é uma coisa antes do Espírito Santo, depois do Espírito Santo ele é outra, totalmente diferente. Moisés é uma coisa antes, se torna outra coisa depois. Cada um de nós que aqui estamos, irmãos, ou se a gente lembrar do nosso passado, a gente era terrível. Olha hoje aí. Então a gente precisa entender essas fases que tem na vida de cada personagem para a gente entender. Então você vê que é muito mais profundo do que só a gente chegar ali na frente, abrir um texto e fazer a leitura desse texto para a igreja. É muito mais profundo do que isso. Então eu aconselho os irmãos, se não tem o hábito de fazer isso, comece a estudar o personagem da Bíblia. Quem foi Paulo? A história de Paulo, a biografia de Paulo. Quem foi Pedro? Biografia de Pedro. Que aí você vai começar a entender melhor o que ele quis dizer em determinados assuntos. Então, para a gente continuar, em relação ao Pentateuco e a sua autoria, ninguém vai falar contra essa posição de que foi Moisés que escreveu. Todo mundo tem, de forma majoritária, que foi Moisés, a não ser alguns caras que vão surgindo no decorrer do tempo, e isso para nós fica como um alerta, porque tudo depende, irmãos, da fonte histórica. Ou seja, você não pode pegar qualquer fonte para poder estudar as escrituras, porque se não for uma fonte confiável, se for uma fonte tendenciosa, ou se for só um aventureiro que só quer mesmo criar confusão, vai mexer com a sua mente. A gente tem Moisés escrevendo o Pentateuco, ele escreve no meio do deserto, quando Deus dá a revelação para ele. Mas você pega outras pessoas que não vê a Bíblia como um livro religioso, um livro de fé, e eles mudam o período. Porque quando Moisés está escrevendo é 1400 anos antes de Cristo. Aí tem uns caras lá na frente, alguns historiadores, que vai falar assim que foi 900 anos antes de Cristo. Aí você já não tem mais um Moisés no meio do deserto escrevendo o Pentateuco. Por quê? Porque muda a história. Mudando a história, muda governo, muda costume, aí muda tudo, aí bagunça tudo, tá? Que foi o caso desse camarada que eu deixei o nome dele aqui, ó. O sobrenome dele ali eu não sei pronunciar, e aí qual é a estratégia que eu faço? Eu escrevo da forma que se pronuncia. Então é Julius Reuhausen. É o nome desse camarada. Se escreve assim, pronuncia assim. Só que eu já escrevo aqui da forma que pronuncia, que aí fica mais fácil para pronunciar. Tá? Julius Reuhausen. Qual que é a fala dele aqui? Ele não libera a autoria a Moisés. Ele é um dos caras que vai falar que o Pentateuco foi escrito 900 anos antes de Cristo. Então, se você tem um livro sendo escrito 900 anos antes de Cristo, você consegue fazer um rastreamento e saber quem era que governava na época, qual era o costume, o que eles acreditavam. Aí muda todo o princípio. Pode falar. E ele fala que quem foi o autor de Pentateuco? Então, não concorda que foi o... Aí são essas 4 palavras aqui embaixo. Porque ele fala assim: o Pentateuco não foi escrito por Moisés, mas o Pentateuco foi escrito por 4 pontos de vista. E sabe qual é a base que ele tem para isso? Eu li essa teoria. Hã? Eu li essa teoria. Você leu essa teoria? Eu li. Então. Ele crê porque tem palavras que são escritas
tanto no Gênesis como no Êxodo, no Levítico, São diferentes. são à frente do tempo de Moisés. Então, por palavras, ele não Exatamente. compete a Moisés a totalidade do Pentateuco. E pela morte dele no finalzinho do Deuteronômio. E a maior prova está no livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio, porque aqui nós temos a repetição da lei. Capítulo 20 de Êxodo tem uma forma de Moisés de expressão da lei. No capítulo 5 de Deuteronômio tem outra forma de expressão da lei. Então ele fala, não pode ser a mesma pessoa, porque como que é a mesma pessoa, mas está escrito diferente? Porque na mentalidade dele, Moisés recebe os mandamentos de Deus aqui no Êxodo capítulo 20, só que quando ele vai repetir no Deuteronômio, na mentalidade dele, Moisés tinha que estar aqui, ó, com o Êxodo na mão, lendo aqui e repetindo. Mas quando se trata de ser humano, mesmo sendo inspirado por Deus, dependendo da ocasião que você vai expressar, você sabe o que você está falando, mas você não necessariamente não vai usar as mesmas palavras. Por exemplo, se eu escrevo uma carta e mando para alguém e essa carta se perde, eu sei o que eu escrevi. Aí alguém fala assim, a carta se perdeu, tem como você digitar ela para mim de novo? Eu vou digitar o conteúdo que estava lá, mas não da mesma forma que estava lá. Então se alguém pegar aquela carta, achar depois de um tempo e pegar aqui agora, mas não está batendo. Entendeu? Então a maior força dele está nisso. Pegar coisas que foram escritas em alguns livros e quando comparado com outra vez que foi citado, ele fala, mas está tendo diferença. Aí ele vem com essa tese aqui, ó, que são e a vista, que é um título dado para autoria a Yahvé, então é o Yavista. Ele aceita que foi Yahvé que deu a revelação. Eloísta, ele atribui também a Elohim. Os irmãos lembram que eu comentei que Elohim está no plural porque é um hebraísmo, quando termina a palavra hebraica com in, né? É por isso que céus no hebraico Alguém tem a Bíblia aí que tem a transliteração no hebraico? Alguém tem? Só no primeiro versículo? Se eu não me engano, acho que é Bereshit para Elohim, It, eu não vou lembrar agora. Shamaim. Então Shamaim é céus. Se fosse Shamai, era céu. Shamaim é céus. Por quê? Porque é o in. Então Elohim, né? Porque está falando de uma pluralidade. Isso aí é uma regra no hebraico. Então ele acredita, é um ponto de vista, que Yahvé deu a revelação. Elohim, e esse Elohim nós já vamos explicar daqui a pouco. Deuteronomista é por causa que tem muitas regras da lei. E sacerdotal porque tem costume sacerdotal. Então não necessariamente uma pessoa escreveu, mas alguém juntou essas 4 fontes para poder construir o Pentateuco. Ele defende isso. A gente não defende isso. A gente defende a autoria dele, não tem um autor específico. Não tem uma pessoa só para escrever. Porque é muita coisa para uma pessoa só escrever. Ele não aceita isso. Né? E isso não é só uma pessoa. Toda a ideia começa com uma pessoa, depois ela ganha força. Aí tem muito mais gente que pensa da mesma forma. Só que, como que a gente joga essas teses por terra? Pegando a própria Bíblia. A própria Bíblia explica a Bíblia. Né? Eu não preciso provar nada para os irmãos. Qualquer dúvida que surge, a gente vai na Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Né? E eu peguei algumas referências aqui, uma referência bem clara, não sei se os irmãos conseguem abrir para mim aí, 2 Reis, capítulo 14, verso 6. Se alguém achar 2 Reis 14, 6, lê para mim, por favor. Porém, 14,6, né? Isso. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Fala do livro
de Moisés, livro da lei de Moisés. Quem pode ler Lucas 16, versículo 29? Lucas, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 16, verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Quando fala assim, ele tem Moisés e os profetas, ouçam, isso daí é uma expressão que a gente usa nos dias de hoje, né? Automaticamente você liga a pessoa ao material que ela produziu. Por exemplo, alguém pode falar assim: eu li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, você leu a obra que ele produziu. Só que é uma forma que a gente tem de se expressar, mas você entende que está falando daquilo que ele produziu. Então nós temos várias referências na Bíblia acerca disso, mostrando que o livro do Pentateuco foi escrito por Moisés. No capítulo 16 mesmo, no verso 31. Vocês vão mostrar aberto aí o texto? Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando Jesus está contando essa, que não é uma parábola, né? Se dá nome, então não é uma parábola. Ele está trazendo referência a Abraão e Moisés. Só que quando ele traz a referência a Moisés, ele está falando daquilo que Moisés escreveu. Que é o que eu falei, que é a importância que tem o Pentateuco para nós, né? Que é o Pentateuco que vai jogar luz para o Novo Testamento, para você entender as promessas que ainda faltam para se cumprir e como que as coisas vão acontecer. Mas ele está falando assim, mas eles têm lá Abraão e Moisés, não são pessoas do mesmo tempo, mas são pessoas que, por exemplo, teve uma importância para o outro, para dar continuidade. Então fala, ouve eles, né? Ouve os profetas, porque está falando das divisões da Bíblia, que a gente já falou na aula de bibliologia, das divisões da Bíblia. Então, a gente tem a Bíblia mostrando, né, toda essa autoridade que Moisés tem, que tem escrito o Pentateuco. Então, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Amém? Então, é importante a gente saber isso, irmãos. Guardar isso daí no coração, porque se a gente guardar isso aí no coração, a Bíblia não fala que a boca fala daquilo que está cheio no coração, então você vai ter isso aí fácil na mente. Quando alguém falar acerca do Pentateuco, você sabe que o Pentateuco foi escrito por Moisés. E aí você entende um pouquinho da história de Moisés, né? Toda essa trajetória de Moisés, né? Isso daí é muito importante. Isso aqui traz para nós uma profundidade que só da gente estar aqui estudando isso daqui, a gente já está à frente de muitas pessoas. Tem pessoas que não têm essas informações. Tem pessoas que não se preocupam a fazer examinar o texto por esse ponto de vista, né? Eu preciso. Quer ver um exemplo claro? A gente tem um evangelho só, né? Porque existe só um evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos ele por 4 pontos de vista diferentes. Nós temos Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas, nós temos João. Cada um deles expondo um ponto de vista. Quando você conhece cada um dos personagens, você entende, né, o que o personagem pensa, o que ele está falando, para quem ele está falando. Todo o estudo da Bíblia nos ajuda a gente ter um domínio daquilo que a gente está expressando. Quando a gente fala, fulano prega numa eloquência, a eloquência não quer dizer da forma de falar, a fala bonita, tem conhecimento, não. É o domínio que a pessoa tem por aquele assunto. Isso é eloquência. Quanto que a pessoa conhece e quanto que a pessoa domina. Por exemplo, eu preciso saber que a igreja, ela começou com judeus. Mas isso aqui não está lá. A igreja começou com judeus. Hoje a igreja é de gentios, mas começou com judeus, 120 judeus. Aonde que eles estavam? Na casa de João Marcos. Tá? Aquele cenário que estavam reunindo 500 pessoas, é a casa de João Marcos. Então, a igreja começa ali, com a descida do Espírito Santo. Então, com a descida do Espírito Santo, se inaugura a igreja. A igreja começou com 120 judeus. Quando alguém perguntar, irmão, como começou a igreja?
A igreja começou lá na casa de João Marcos. Eles estavam reunidos, tinham 500 pessoas esperando a promessa se cumprir, mas só 120 permaneceram firmes. E aqueles 120 foram o início da igreja. E a igreja começa com os judeus, e você vai entender isso aí, porque você vai ver nos discursos que vem depois. Né? A gente vai ver acontecer no decorrer de Atos dos Apóstolos a briga que está para poder aceitar, né, outros tipos de pessoas. Por exemplo, é difícil para aceitar Mateus, porque Mateus ele era publicano, então o povo não aceita. Agora você vê um povo judeu com a mente cauterizada, não consegue receber alguém que é da sua pátria só porque está fazendo algo que é prejudicial, porque publicano é isso, é um judeu que está cobrando a mais do seu próprio povo. Então eles não aceitam isso. Imagina colocar um monte de gentil ali. Não ia dar certo. Então começou com 120 judeus. Então a gente precisa conhecer isso daí. Tá? E a revelação de Deus, ela é gradativa, eu sempre vou repetir isso aqui. E Deus vai se revelando conforme a gente vai caminhando nesse caminho de revelação. E quando eu falo de revelação, eu quero que os irmãos lembrem da iluminação. Porque essa revelação que eu falo, Deus se revela, Deus vai iluminando aquilo que nós vamos lendo e dando para a nossa compreensão. Tá bom? Porque nós temos um Moisés, que na sarça, Deus se apresenta para ele como Yud He Vav He, e aí algumas traduções já com um pouco mais de medo coloca lá Yahvé, mas quando ele vai escrever o Gênesis, o Bereshit, ele coloca Elohim. É complicado, porque Elohim, lembra que eu falei para os irmãos que é um termo que era tanto usado para homens poderosos, como para outros deuses também? Qualquer outra cultura tinha deuses, e eles, se trouxessem para a língua hebraica, se chamavam de Elohim. E por que Deus deixa começar escrevendo Elohim, e depois ele se apresenta como eu sou o que sou, ou Yud He Vav He? Porque se Deus se revela como Yud He Vav He logo aqui no princípio, irmão, quem está recebendo não tem estrutura para receber essa revelação de Deus. É por isso que Deus nos revela de uma forma completa para nós. É gradativo. Tá bom. Nosso irmão Luiz, ele sabe que vai ser para o trabalho para nós. Então, por causa da gente não ter essa estrutura para suportar, ele vai se revelando. Ele não tem problema de ser revelado aqui como Elohim. Mas aqui ele vai dar expressão. Porque uma coisa é quando você conhece Jesus. Outra coisa é quando você vai caminhando. Né? Na nossa caminhada da fé, a gente vai entendendo as coisas, como é que as coisas funcionam. E a gente vai se aprofundando no relacionamento com Deus. Então essa é o brilho do Deus que nós servimos. Não se revela numa totalidade, mas sempre vai mostrando coisas novas para nós. E aí a gente vem no culto aí na terça-feira, Deus se manifesta de uma forma poderosa, fala com a gente no culto e no secreto. Quando você vem no culto de quinta-feira, Deus já se revela de outra forma. Já é coisa nova que vai acontecendo. Tem um dia que você vem para o culto, você vem alegre, talvez você está tão feliz no culto e você não vê a profundidade que tem aquele culto. Mas quando você chega bem tristezinho, né, coração quebrantado, você fala, meu Deus, que culto foi esse? Porque ele vai se revelando conforme você vai se envolvendo e vai deixando ele se revelar para você. Tá? Então, no princípio, se revelando como Elohim, ele já está mostrando uma pluralidade dele. Né? Aí você vê várias expressões, irmãos. Então não tem como, é inquestionável. A gente vê Deus falando assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A gente vê na Torre de Babel, desçamos e confundamos. Com quem que Deus está conversando, irmão? Né? Quer ir mais profundo? Quem é que se manifestava para Adão quando Adão estava no jardim? Aí é complicado. Deus já, de forma completa, ainda que talvez Adão não tivesse o discernimento de saber que ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo que seria revelado mais para frente, mas Deus tinha uma totalidade, ele podia se relacionar, porque não tinha o que impedia Deus de se relacionar. Adão era santo, não pecava. Então, na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. Aí a gente faz uma ilustração na nossa mente, né? A gente conjectura, né? Adão trabalhando, e de repente, quando dava o horário da viração do dia, ele parava.
E se Adão conseguia conversar com os animais, dar nome para animais, irmão, hoje a gente vê pessoas que conversam com planta. Né? Eu acho que eu não sou o único que eu já vi isso daí. Pessoas que falam que você tem que acordar, falar bom dia para a planta, porque senão a planta murcha e morre. Imagina Adão conversando, irmãos, com as plantas, conversando com os animais, de repente ele para. E se já parou para pensar nesse diálogo, daqui a pouco os animais falam, por que você falou? Eu falo, não, agora eu vou relacionar com Deus. Mas e a gente, não, calma, agora é com Deus. Porque não é eu que dependo da terra, é a terra que depende de mim. Mas depois que ele peca, ele não tem mais tempo para cultuar a Deus. Porque ele só vai comer o que a terra produz, e a terra só vai produzir dependendo daquilo que ele fizer. Então chega a hora do culto, que é para ele se relacionar com Deus, ele fala, não, eu preciso trabalhar na terra, porque senão eu vou passar fome. E aí Deus está esperando no culto. E Adão não vem esse culto, porque Adão está ocupado com as coisas da terra. Acontece nos dias de hoje. Pessoas que sufocam o tempo do culto com as coisas da terra. Mas por que trabalhar 12 horas? Por que trabalhar dia e noite? Que a pessoa tem a mentalidade, se eu não fizer, eu não como. Ela não conhece o Deus que provê. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Tem que trabalhar porque é a única forma legal para o homem ganhar dinheiro, vai comer o suor do seu rosto. E isso é um dos princípios porque que jogo de azar é errado, né? Tigrinho, bingo, rifa e por aí vai, porque não é uma forma legal. A ordem legal é o homem comer do suor do rosto. E se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai fazer você prosperar com pouco. Do pouco Deus faz você prosperar. Né? Porque esse é o Deus que a gente serve. Lembra que, eu não sei se eu comentei aqui no estudo, mas eu comentei nos frutos. A bênção não está no lugar, a bênção está sobre pessoas. Então o que você faz, Deus vai fazer prosperar. A prosperidade vem através da sua obediência a Deus. Então nós temos um Adão que, quando ele estava totalmente na dependência de Deus, a terra não prendia ele. Ele determinava o tempo que ele ia trabalhar e o tempo que ele ia cultuar. Depois do pecado, ele sabe que a terra começa a produzir espinhos, então ele precisa plantar, cuidar da terra, senão ele não come. Esqueceu do relacionamento que ele tinha com Deus e Deus provê. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado que isso acontece com a gente. A gente perde o tempo de cultuar a Deus e fica muito tempo envolvido com a terra. E aí você vê pessoas distantes de Deus. Então nós temos Deus se mostrando já numa pluralidade, desde o primeiro versículo da Bíblia. Deus já mostrando que, irmãos, tem alguma coisa para ser revelada ali. Né? E é tão interessante que João ele tem um discernimento, né? Que no capítulo 1, ele já vai trazer isso aí de forma profunda. Ele vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Ele já traz para nós mastigado como que essa trindade trabalhava. Deus criando, através do verbo que é Cristo, as coisas surgindo, e o Espírito Santo moldando tudo para tomar a forma que tem. Né? Depois a gente vai dar uma aprofundada melhor, e aí a gente vai ver que Adão se torna a alma vivente porque ele sai de Deus. Eva já não se torna mais uma alma vivente, porque Eva sai de Adão. E nós saímos de Adão e Eva. Então tem uma diferença aí, que a gente vai ficar um pouquinho mais aí nas próximas aulas. Os irmãos têm alguma dúvida referente a isso aqui? Alguém pode ver a ordem aí, por favor? Hoje 22. Só para contrariar. Essa daí é exata, né? 8:22. Irmãos, alguma dúvida referente a isso aqui? É bom que os irmãos não tenham dúvida. Se tiver dúvida, pode perguntar dentro do. Então, essa é a tese do. É o Raul. É o Raul pesquisar, não tinha. Eu já ouvi falar, mas não li, não. Para você pesquisar, você escreve assim, tá? É assim, beleza. E ele defende isso daqui. Aí, com certeza, você pesquisando, ele vai trazer mais um pouco aprofundando mais nesse sentido aqui. Mas ele não atribui a tese voltada para uma pessoa só. Então, descarta essa ideia de que Moisés foi Tem alguns outros nomes também que tá. Tem outros nomes. Ah, sim. Esse aqui é o que pegou mais força. Que, se eu não me engano, quando vai ter os concílios lá, até um dos concílios é citado o nome dele para eles poderem debater alguma coisa. Você ia falar algo?
Quando que surgiu essa tese? A data exata eu não sei. Não sei comunicar os irmãos, sabe? Não. Mas eu sei que ele veio para ler isso aqui. Eu vejo no livro como eu consigo. Beleza? Então ele veio para combater isso daí. Sempre vai ter pessoas querendo combater a fé, irmãos. E isso também é uma estratégia de Deus de não salvar pessoas. Porque a maioria das pessoas que tentam refutar a Bíblia, no meio da caminhada, Jesus pega ela. Né? Todas as pessoas são assim. Hoje nós temos nomes de pessoas que são de alto calão, que foi assim. Um bem conhecido é o C.S. Lewis. Acho que os irmãos todos aqui conhecem C.S. Lewis. Quem conhece C.S. Lewis? Então, aquele filme lá, As Crônicas de Nárnia, é tirado do livro do C.S. Lewis. O C.S. Lewis ele é um teólogo britânico, se não me falha a memória, e ele era ateu. Então ele vai estudar a Bíblia para poder refutar a Bíblia. E nessa daí Deus pegou ele de jeito. Esse aí é só um deles. Agora a gente tem um filósofo famoso agora do nosso tempo, se eu não me engano o nome dele é Leandro Carnal. Eu acho que é isso o nome dele. Ele está escrevendo agora uma nova versão da Bíblia, pelo ponto de vista da filosofia. Ele é totalmente ateu. E eu tenho certeza que Deus vai pegar ele nesse caminho aí. Porque ele está estudando muito, muito acerca das Escrituras. Então, quando a gente tem a Bíblia na nossa mão e a gente sabe fazer bom uso dela, além da gente ter um livro que é a base para a nossa fé, a gente tem histórias aqui, um livro histórico. Por que nós temos um livro histórico? Porque todas as coisas que passou pela humanidade tem vestígio dela aqui. Você pega o dilúvio, quando você vai fazer estudo de religiões, todas as religiões vão ter um relato de dilúvio. Houve um dilúvio em determinado momento. E aí já comprovando. Tem aquele arqueólogo adventista, Rodrigo Silva, ele traz conteúdo lá tremendo. Ele encontrou a placa, não sei se é de Lagos, alguma coisa assim, que já traz uma veracidade para um personagem, e se consegue provar esse personagem, já consegue provar também a história que está na Bíblia, porque eles estão ligados. Então a gente não está à deriva, né? Não somos pessoas que massa de manobra, porque os ateus mais ou menos eles querem bolar essa tese. Para que a religião? A religião é para dominar o povo. Você coloca um Deus lá, que se a pessoa não fizer o que esse Deus manda, ela vai ser punida, com medo ela não vai fazer, você joga as leis que você quer, que vai dar certo na sociedade. Então, alguém em um determinado tempo teve essa ideia e tem que estar manipulando o povo. Só que quando você pega a Bíblia e compara com a história secular, você vê que a Bíblia é verdadeira. Porque as histórias, em determinados tempos, foi acontecendo, o que está escrito na Bíblia aconteceu no mundo secular. Então a gente tem essa prova, né? Então não tem como refutar. Até hoje, não sei, não posso dizer para os irmãos, não vou generalizar, falar que 100%, mas 70% dos ateus. Se você chegar com um ateu e falar que Jesus nunca existiu, esse ateu ri da sua cara. Ele acredita que esse Jesus existiu. Ele só não acredita da forma que nós acreditamos, né? O peso de importância que ele tem sendo filho de Deus e da missão salvífica para o povo. Não crê assim. Mas eles, porque tem prova, não tem como questionar, né? Então isso para nós é bom, porque hoje a gente está vivendo um período que as pessoas querem jogar a nossa fé no lixo, né? Eles querem apagar o cristianismo da história. Então eles vão, toda vez, criar histórias fazendo com que a nossa fé pareça ser algo inventado por homens, mas não é. Tá? Por isso é importante a gente estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a nossa fé vai ficando sólida, né? E aí ela firme, irmão. É que nem Jesus falando que teve dois homens, um construiu a casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Nós que estamos estudando, estamos construindo a casa sobre a rocha. E aí podem falar o que quiserem, não vai colocar dúvida no nosso coração. Porque além da Bíblia, nós temos a história secular, que em todo tempo está provando a veracidade da Bíblia. Tá? Então, quando os irmãos passarem para frente e forem fazer, por exemplo, ciência das religiões, os irmãos vão ver que em todas as religiões, elas nasceram
de alguma parte da Bíblia. E quando nós estamos no Pentateuco, a gente vai tendo uma clareza acerca disso. Porque quando a gente vê Pentateuco, os 5 primeiros livros, a gente imagina que todo o conteúdo que está nos 5 primeiros livros, tudo isso Deus deu como inspiração para Moisés, e não foi. Então a gente também precisa ter consciência disso. Moisés também teve acesso a outros materiais que já existiam na época, como por exemplo a lei oral, né? A lei, os 10 mandamentos, foi dado para Moisés no capítulo 20 de Êxodo. Mas e antes disso? Como que Caim e Abel sabiam a ordem de sacrifício? É lei oral. Já era passada a lei oral. E quando você lê o livro de Gênesis capítulo 5, lá cita livro da genealogia de Adão. Era já uma lei oral, era um livro oral que era passado naquela época. Quando você lê Números 23, se não me falha a memória, fala do livro da guerra do Senhor. Era um livro, já era um material que tinha naquela época. Então, Moisés ele foi tendo informação a esses conteúdos, junto com a revelação de Deus, e ele foi escrevendo o que hoje nós temos como Pentateuco. Então, o que Moisés, uma boa parte do que Moisés escreve, foi passado de tradição, de pai para filho. E Moisés foi passando isso daí de forma organizada, juntando com a revelação que Deus deu. Então, todos os 5 livros da Bíblia, não foi Deus que revelou todos os 5 livros para Moisés. Deus foi revelando partes Moisés foi juntando com aquilo que ele já conhecia, e aí foi dando o formato do Pentateuco. Amém? Pastor, essa tese de Julius House aí, ele não tem os autores que foram, ele não fala quem são os autores que escreveram. Porque a ideia dele não é mostrar quem escreveu, é jogar por terra uma ideia de que uma pessoa só fez isso aqui. É desconstruir. Então, ele fala que foi mais de uma pessoa, mas ele não consegue também chegar no número exato. E aí, para ele poder sustentar a tese, ele coloca 4 pilares. Porque 4 pilares vai dar base para aquilo que ele está falando. Porque tudo aquilo que a gente hoje vai, quando a gente cria uma tese, a gente precisa de pelo menos 3 pilares para poder sustentar. E 4 que já é para não ter sombra de dúvida. Só que quando você bate de frente com um negócio que é verdadeiro, então a mentira batendo com aquilo que é verdade, a mentira cai por terra. Por isso que a obra dele não pode ser, ela não ganha peso. Ela aparece e ela desfaz. Você falou isso? Mas a gente continua acreditando que foi Moisés. Né? Exatamente. Isso aí não muda, não. Você vê que essa tese aí não tem nenhuma referência bíblica. Não, referência bíblica. bíblica. Já tem várias. Não, é quando você pega além de ter a primeira aliança inteirinho dando referência, Josué, quando Deus fala assim, não aparta de tudo o livro da lei, está falando de Moisés. Né? Então você tem a referência toda. Porque a gente sabe que por mais que os últimos capítulos de Deuteronômio não foi Moisés que escreveu, mas o seu sucessor, né? Não necessariamente precisa ser a pessoa que escreveu. Tem texto de Paulo que não foi Paulo que escreveu, né? Tinha um escriba para escrever. O livro de Jeremias não foi Jeremias que escreveu. Tinha um escriba para escrever. Isso não altera a autoria de quem está sendo inspirado por Deus, né? Então é isso daí, irmãos. Acho que para a gente concluir essa aula de hoje, acho que é isso aí. Questão? Esse aqui? É. Ateu. Todos que se levantam contra o cristianismo, eles têm que ser opositor, né? Ateu, anticristo e por aí vai. Tá? Então os irmãos aqui, os irmãos guardou na mente, né? Em hebraico, esses são os nomes. O que quer dizer cada nome é essa referência aqui da frente, princípio, nome, chamou, deserto e palavras. Essa expressão vem da Septuaginta, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom? Essas são as coisas mais simples da nossa fé que a gente precisa entender. Isso daqui também, ó. Por que aqui é palavras e devarim? Porque devar, aí na verdade fica davar. Davar é palavra, que também pode ser usado para Torá. Torá também é lei, palavra, verdade, caminho, né? Aí olha lá o in de novo. Devarim, palavras, é o hebraísmo. Amém? Vamos colocar de pé então? Já pensou a gente pegar aí umas 3 horas, 4 horas só? Aí tem que ser um dia que ninguém esteja cansado do serviço. Os irmãos estão gostando do estudo?
lá no grupo, os irmãos que não se inscreveu lá no canal, se inscreve, porque isso daí é bom que joga para mais pessoas, né? Então, às vezes tem pessoas que pesquisam algum tipo de estudo, o YouTube entende, né? Aí o algoritmo já joga para essa pessoa também. E automaticamente atinge de outras pessoas. Provavelmente na próxima aula eu já vou estar com o microfone de lapela e o som vai ficar melhor, porque o som está ficando muito baixo, porque está só o somzinho do celular ali. Talvez já na próxima aula eu estou com o microfone de lapela, o som vai ficar melhor. E aí dá para a gente assistir em casa. Quer falar alguma coisa? Não? Vamos orar a Deus então? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, meu Pai, mais uma vez para render graças ao Teu nome. Muito obrigado a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, aprendemos a Tua palavra, entendemos que o Espírito Santo é quem traz luz para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma, assim como diz, meu Pai, a Tua palavra em Salmo 119, verso de número 115, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Assim, meu Pai querido, nós entendemos que é a palavra do Senhor para a vida do cristão, e assim tem que ser. Deus, abençoa a vida dos Teus filhos, dá entendimento que eles estão buscando e aquele entendimento a qual o Senhor quer revelar para nós. Que o Senhor possa cada dia mais nos usar como instrumento para salvar tantos quanto o Senhor achar por bem acrescentar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus.